Fala, galerinha. É, Então vamos aqui para uma aula de outra aula de genética, essa aula de segunda lei de Mendel e polihibridismo. A segunda lei de Mendel fala sobre o dihibridismo. Então a aula seria sobre o dihibridismo e o polihibridismo. O que vimos, por exemplo, na minha outra aula, entra em monohibridismo. Monohibridismo sem dominância, né? Que a gente falou de herança intermediária, né? Mas fizemos algumas questões também de probabilidades, certo? Na última aula. Mas beleza. Para assistir essa aula aqui, você só tem que ter assistido antes a aula de primeira lei de Mendel, que foi o Vila que deu para vocês, certo? Então, assim, é importante assistir a aula de primeira lei de Mendel para assistir a aula de segunda lei de Mendel. Mas a segunda lei de Mendel, assim como a primeira lei de Mendel, trata principalmente de características, ou Mendel trabalhou com características que eram determinadas por um par de genes, né? Então Mendel trabalhou em umas 7 características, mais ou menos, das ervilhas de cheiro, da espécie Piso sativum, né? Então, na primeira lei de Mendel, ele analisou uma característica de cada vez, tipo assim, a cor da semente. Daí ele fazia os cruzamentos e através dos concluía quem era dominante, quem era recessivo. Os fatores que Mendel descobriu que as características eram determinadas por fatores. E esses fatores eles agem em par, onde a gente recebe um do pai e um da mãe. E a gente vai passar um deles apenas para os nossos filhos, certo? Esses fatores de Mendel atualmente conhecemos como genes, certo, galera? Então, assim, na segunda lei de Mendel, não muda nada praticamente. A única coisa que muda é que ele vai estudar duas características ao mesmo tempo. Por exemplo, assim, ó, a semente, ela pode ser amarela ou verde, mas essa mesma semente, ela pode ser lisa ou ela pode ser enrugada, né? Então, a semente pode ser amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa ou verde rugosa, certo? Então ele passou a analisar de uma vez só. Segregação independente significa o quê? Bom, hoje sabemos que os genes que a gente passa para os nossos filhos, a gente passa através de cromossomos, certo? E a gente tem pares de cromossomos e é apenas um cromossomo de cada par que a gente dá para o nosso filho. Ou herdamos os nossos pais, para cada par de cromossomos a gente herdou um do pai e um da mãe, certo? Esses cromossomos homólogos trazem os genes alelos, tipo azão-azão, ou azão-azinho, ou azinho-azinho. Bom, quando eu falei de duas características, existem duas possibilidades, né? Quando eu falo de dois pares de genes que determinam duas características, existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é essa daqui, segregação independente. O que significa isso? Os dois pares de genes, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, localizam-se em cromossomos homólogos diferentes, certo? Pode acontecer também de dois pares de genes que a gente está estudando ao mesmo tempo aparecerem no mesmo par de cromossomos, só que daí a segregação não é independente. Por quê? Porque vamos supor que o Rzão estivesse aqui, ó, nessa posição, nesse mesmo cromossomo, então a gente ia dar para o nosso filho Rzão Vzão ou Rzinho Vzinho, que se no caso o Rzinho estivesse junto com o Vzinho aqui, certo? A gente ia dar uma coisa ou outra. Mas como tem a crossing over, a gente poderia até fazer mais combinações, as 4 possíveis na hora de produzir gametas. Só que as proporções seriam diferentes da segregação independente. Então, o que vem a ser segregação independente? Significa que o par de genes Vzão, Vzinho, está em cromossomos homólogo diferente do Rzão, Rzinho, né? Então aqui a gente está vendo o genótipo heterozigoto, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Ah, professor, mas está lá Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho. É, porque eu estou mostrando aqui o cromossomo duplicado. O que vai acontecer durante a meiose para a produção de gametas? Né? Na meiose 1, os cromossomos homólogos vão migrar para polos opostos. Então vai um para lá e esse aqui para cá. Nesse par também, um para lá, um para cá. No próximo par, um para lá, um para cá. Daí a célula se divide em duas. Essa é a meiose 1, que reduz pela metade o número de cromossomos. Só que como esse cromossomo está duplicado, daí tem a meiose 2 que vai fazer o quê? Vai separar as cromátides irmãs que estão presas aqui, ó, pelo centrômero. Está escrito aqui, ó, centrômero.
o centrômero se desfaz e as cromátides irmãs se separam. Daí sim a gente vai ter o Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Né? Porque esses dois são Vzão, esses dois são Vzinho, então qualquer combinação vai dar Vzão, Vzinho, e aqui mesma coisa, qualquer combinação vai dar Rzão, Rzinho. Certo? Bom, que tipo de gametas vai formar um indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho? Podemos combinar esse cromossomo aqui com esse, porque é um de cada par, né? Daí fica Vzão, Rzão, ou esse com esse, que fica Vzão, Rzinho. Podemos combinar também esse aqui, Vzão, Rzão, Vzinho, Rzão, ou Vzinho, Rzinho. Então nós temos 4 combinações de gametas, certo? E desse indivíduo. Primeira coisa que a gente tem que entender é isso, a segregação independente. Tá, mas se a segregação não fosse dependente e o GNR também tivesse nesse mesmo par, poderiam formar 4 tipos de gametas? Poderiam também por causa do crossing over, né, que é a permutação. Porém, as proporções não seriam iguais como aqui é igual. Né? Na segregação independente, existe 25% desse tipo de gameta, 25% desse, 25% desse e 25% desse. E é assim, de cada meiose vai formar 4, um de cada tipo. Né? Então, cada célula que sofrer meiose vai formar essas combinações aqui. Certo? Então, quer dizer o quê? Esse indivíduo vai produzir 25% dos seus gametas Vzão, Rzão, 25% dos gametas Vzão, Rzinho, 25% Vzinho, Rzão e 25% Vzinho, Rzinho. Beleza, galera? Um indivíduo é heterozigoto quanto a 2 pares de genes, Azão, Azinho e Bzão, Bzinho, localizado em diferentes pares de cromossomos. Tá? Então está dizendo que um indivíduo é duplo heterozigoto, ou dihíbrido, que é sinônimo de duplo heterozigoto. Em relação a esse gene, esses genes, que tipo de gametas formarão em que proporção? Então tá aí o genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Que tipo de gametas? Azão com Bzão, Azão com Bzinho, Azinho com Bzão e Azinho com Bzinho, 25% de cada. Beleza? Experimento de Mendel. Bom, Mendel analisando cor e forma das sementes. Então a cor ela pode ser amarela ou verde, forma lisa ou rugosa. Amarela é dominante sobre verde e lisa é dominante sobre rugoso. Como que ele sabe quem é dominante? Então, se ele pega uma planta, por exemplo, uma planta que produz semente verde, daí da autofecundação dela, se na descendência for 100% verde, é porque essa planta é pura, ou seja, é homozigota, e é mesmo, né? Agora, se uma planta produz semente lisa, né, daí da autofecundação dela, se 100% da descendência das plantas filhas, né, que vão produzir sementes também, 100% das plantas filhas produzirem sementes lisas, significa que essa planta ela é homozigota, ou seja, ela é pura. Se essa planta que produz semente lisa, né, ela produz só semente lisa, mas a sua descendência, ou seja, os seus filhos, as sementes que ela produziu a gente planta, vão nascer plantas filhas. Daí tem que ver se todas essas plantas vão produzir semente lisa. Né? Se alguma delas produzir semente rugosa, é porque a planta é híbrida, é heterozigota. Certo? Então assim ele descobria. Então aqui isso aqui a gente já sabe. Amarelo é dominante sobre verde, liso é dominante sobre rugoso. Beleza? Então eu vou estudar essas duas características ao mesmo tempo. Então vamos lá. Os experimentos de Mendel, ele organizou da seguinte forma. O cruzamento entre puros, que ele pega, né, ele vai pegar lá puros, amarelo puro, liso puro, e vai cruzar com verde rugoso, porque são as duas características recessivas, e o recessivo é sempre puro, ou seja, é sempre homozigoto. Né? Então ele vai cruzar amarelo lisa pura, ou seja, Vzão, 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 Rzão, Rzão. Ele vai cruzar com Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho na geração parental, que é a que dá origem ao experimento. Certo? Que tipo de gametas produz um indivíduo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão? Só um tipo de gameta, Vzão, Rzão. E um indivíduo Vzinho, Vzinho, Rzinho, 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 só um tipo de gameta, Vzinho, Rzinho. Certo? Então, a única possibilidade aqui desse cruzamento é a combinação Vzão daqui, Vzinho daqui, Rzão daqui, Rzinho daqui. Ou seja, 100% da F1 dos filhos da geração P serão Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Ou seja, dupla heterozigota. Ou seja, amarelo lisa. Então, olha só, ele manipulou o cruzamento de uma planta amarelo lisa com uma verde rugosa. Quando eu falo uma planta amarelo lisa, é uma planta que produz sementes amarelo lisa.
ele cruzou com uma planta que produz sementes amarelo rugosa, verde rugosa, certo? Vamos supor que ele pegou pólen daqui, o pólen que é produzido por meiose, né? O micrósporo produzido por meiose, cada micrósporo é um pólen, então o pólen já vai ter a combinação Vzão-Rzão. E os óvulos vão ter lá a oosfera dentro do óvulo com Vzinho Rzinho, certo? Então tá, o que vai acontecer? Vamos supor que essa aqui é a planta pai e essa aqui é o genótipo da planta mãe. Então a planta mãe produz sementes verde rugosa. Então, depois da polinização artificial, que Mendel fazia, daí vem a formação da semente e do fruto, que é a vagem, né? A semente é a própria ervilha, e as sementes dela são todas verde rugosa. Só que o genótipo do embrião que está dentro dessa semente é esse aqui. Então, quando eu plantar essas sementes aqui, vão nascer plantinhas que vão ter esse genótipo aqui, certo? Ou seja, a próxima geração, filhas desse cruzamento, vão ter esse genótipo e, consequentemente, vão produzir sementes amarelo-lisa, certo? Duplo heterozigoto. Então, Mendel sabia, por exemplo, que da autofecundação disso podia dar qualquer coisa. Por quê? Porque ele sabia que aqui ia ter todos os genes envolvidos. Ia ter o Vzão do pai, o Vzinho da mãe, o Rzão do pai, o Rzinho da mãe, né? Então, só para tirar essa dúvida, ele deixa essas plantas se autofecundarem, não manipula cruzamento, só deixa ela se autofecundar, é só deixar ela sozinha para ela não receber pólen de ninguém e cruza com ela mesma. Né? O androceu, que é o aparelho masculino, produz pólens de 4 tipos e lá dentro dos ovários das flores, né, que é o gineceu, vai produzir os gametas femininos de 4 tipos. Então estão aqui os 4 tipos de gametas da parte masculina da flor e os 4 tipos de gametas da parte feminina da flor, certo? E agora a gente quer a F2, que são os filhos, a próxima geração de plantas do cruzamento dessa planta aqui, certo? Então eu vou pegar as sementes dessa planta, depois do cruzamento, da autofecundação dela, e vou plantar. Daí a gente vai ver o que vai nascer. O esperado vai ser a proporção desse quadro, que é 4 vezes 4, 16. Como é que fica Vzão Rzão com Vzão Rzão? Fica Vzão Rzão Rzão. Né? Então tá lá, ó. Eu já fiz essa diagonal inteira aqui, ó. Essa é a famosa diagonal dos duplos homozigotos, certo? Ó, duplo homozigoto, homozigoto nos dois pares, né? Homozigoto nos dois pares e homozigoto nos dois pares. Você pode ver que tem um de cada tipo. E é só um de cada tipo mesmo na tabela inteira. Essa diagonal aqui é a diagonal dos duplos heterozigotos. Pode ver aqui, ó. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E assim por diante. Esse genótipo aqui é igual a esse, é um homozigoto com um heterozigoto, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Ó, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. E aqui, ó, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Esse genótipo aqui é igual a esse, mas eu que me confundi aqui, tá? Eu botei errado, aqui era um Rzão, beleza? Aqui é para ter Rzão. Então aqui, ó, Vzão, 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 Vzinho, Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Daí aqui, ó, esse aqui é igual a esse aqui, ó. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Esse aqui é igual a esse, certo? E fechou a tabela. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que contar qual a proporção em 16 de amarelo liso, amarelo rugoso, verde liso e verde rugoso. Amarelo liso são as duas dominantes, ou seja, tem que ter Vzão e Rzão. Tem Vzão e Rzão? Tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amarelo lisa. Amarelo rugosa, tem que ter Vzão com Rzinho e Rzinho. Né? Então, olha lá, 1, 2, 3. Verde lisa, esses 3 aqui, ó. Esses 3 aqui. E verde rugosa, esse aqui. Então, a gente tem 9, 3, 3, 1. 9, as duas dominantes. 3, uma dominante com uma recessiva, ó. Amarelo dominante, rugosa recessiva. 3 repete, liso, dominante, verde recessivo. E 1 em 16 é o duplo recessivo. 9 em 16 é igual aos pais, né? Porque os pais aqui, ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, eles produzem semente amarelo lisa. Ó, a maior chance está aqui, mais de 50%, né? 8 em 16 seria 50%. Se eu perguntasse para vocês assim, qual é a probabilidade do cruzamento entre dois duplos heterozigotos, que é esse cruzamento aqui,
eles terem um filho que tem uma característica dominante e uma recessiva. Uma dominante e uma recessiva, ó, tá aqui e tá aqui. Isso, ou seja, 6 em 16. Certo, galera? Então tá. 9 para 3 para 3 para 1 é o resultado dessa tabelinha. Sempre vai ser esse resultado. Por que que vai ser sempre esse resultado? Se for duplo heterozigoto, a tabela vai ser a mesma. Beleza? Então vamos lá. Continuando. Aqui nós temos o dihibridismo, né? Tá aqui o dihibridismo, dihíbrido com dominância. Esse é o resultado, 9 para 3 para 3 para 1. Certo? Então tá, eu só quero mostrar para vocês que existe uma outra possibilidade da gente fazer essa conta, né? Então, por exemplo, assim, ó, o cruzamento não é Vzão Vzinho, Rzão Rzinho com Vzão Vzinho, Rzão Rzinho? É, né? Não tá cruzando o Vzão Vzinho com Vzão Vzinho? Tá, né? Se eu perguntar para vocês, quais são as chances desse cruzamento aqui, eles terem um filho amarelo liso? Bom, a chance de ser amarelo, cruzando Vzão Vzinho com Vzão Vzinho, tá aqui, ó. Vzão Vzinho com Vzão Vzinho, 3/4. E 1/4 de ser verde. Liso, 3/4, cruzando Rzão Rzinho com Rzão Rzinho. Rugoso, 1/4. Então a pergunta foi, quais são as chances desse cruzamento? Uma amarela lisa. É só você multiplicar 3/4 por 3/4, vai dar 9 em 16. E assim por diante. Então tá lá, ó. Amarelo rugosa, 3/4 vezes 1/4, 3 em 16. Verde lisa, 3 em 16. Verde rugosa, as duas recessivas, 1/4 vezes 1/4, 1 em 16. Certo? Então também dá para fazer assim. Eu chamo isso de desmembramento. Certo? Então vamos lá. Vou fazer uma questão. Em uma espécie animal, a cor e o tamanho dos pelos são determinados por genes autossômicos, situados em cromossomos que segregam independentemente, ou seja, cromossomos homólogos diferentes. Pelos pretos são determinados pelo alelo Bzão. Já os pelos brancos pelo Bzinho. Já os pelos longos, Czão, enquanto pelo curto, Czinho. Né? Então, olha só, preto é dominante sobre branco e longo é dominante sobre curto. O cruzamento de um casal dessa espécie animal gerou uma prole cujas proporções dos descendentes foram 9 com as duas dominantes, 3, uma dominante e outra recessiva, ó, preto dominante, curto recessivo, 3, branco recessivo, longo dominante, 1, os dois recessivos. Qual é o genótipo, né, do casal? Para ter dado 9 para 3 para 3 para 1, a gente já viu antes que o genótipo teria que ser Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, cruzando com Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, a gente tem a proporção de 9 para 3 para 3 para 1, onde 9 tem as duas dominantes, 3, uma dominante com uma recessiva, 3, uma dominante com uma recessiva e 1, as duas recessivas. Então a letra certa é a letra C. Beleza? Considere o cruzamento parental entre dois indivíduos de linhagens puras e contrastantes para duas características. Ou seja, dois indivíduos com linhagens puras, só que contrastantes, ou seja, são puros, mas não são iguais. Ó, preto longo, branco curto, certo? Preto longo, as duas dominantes, branco curto, uma dominante, as duas recessivas. A geração F1, que é o cruzamento o resultado desse cruzamento, vai dar 100% preto longo heterozigoto. Daí, cruzando preto longo heterozigoto com preto longo heterozigoto, né? Ó, considerando que as características de cor e comprimento dos pelos são condicionadas cada um por um gene e que esses genes têm segregação independente, a proporção esperada entre 240 indivíduos da F2 é. Então, assim, ó, o cruzamento entre dois duplos heterozigotos, 9 para 3 para 3 para 1, certo? 9 para 3 para 3 para 1. Ó, esse é o parental. Daí a gente chegou em F1. Agora o F1 é cruzar ele com ele mesmo, que dá aquela tabela, mas não precisa fazer a tabela porque a gente já fez aquela hora. A gente sabe que a tabela é 9, o que é isso? Preto longo, 3 preto curto, 3 branco longo e 1 branco curto, certo? Só que está perguntando em 240 indivíduos. Então você divide 240 por 16 possibilidades, né?
e a gente tem aí 15 indivíduos. O que é o 15? É uma parte de 240, né? Uma parte de 16, né? Eu vou dividir em 16 partes, uma delas é 15 indivíduos. Então aqui é 15, ó, porque aqui é 1 em 16. Aqui vai ser quanto? Né? Se 1 em 16 é 15, 3 em 16 é 45. 45, e daí 9 vezes 15, 135. Então, resposta certa, letra C. Beleza, galera? Tranquilo, na real, né? Polihibridismo. E quando tiver mais de 2 pares de genes? Bom, se você entendeu o dihibridismo, o polihibridismo segue a mesma coisa. Claro que se você for fazer uma tabela de trihibridismo, por exemplo, quantos gametas forma esse indivíduo? Então, primeira coisa de tudo, a gente tem que entender quantos gametas forma um indivíduo. O indivíduo azão-azinho produz quantos tipos de gametas? 2, azão e azinho, ó, 2 tipos de gametas. O indivíduo azão-azinho, bezão-bezinho produz quantos tipos de gametas? 4, azão-bezão, azão-bezinho, azinho-bezão e azinho-bezinho. Tá aqui, ó, 4. O indivíduo triplo heterozigoto, trihíbrido, produz quantos tipos de gametas? Azão, bezão, cezão, azão, bezão, cezinho. Azão, bezinho, cezão, azão, bezinho, cezinho. Com azinho, azinho, bezão, cezão, azinho, bezão, cezinho. Azinho, bezinho, cezão e azinho, bezinho, cezinho. Tá aqui, ó, os 8 tipos. Mas é possível uma questão perguntar assim: quantos tipos de gametas produz um indivíduo? Daí dá o genótipo do indivíduo, um genótipo grande. Daí é o seguinte, qual é o fator que faz dobrar? Porque você viu que aqui ó, de 2 dobrou para 4, de 4 dobrou para 8. E de 8 pode dobrar para 16. Mas para dobrar para 16 eu preciso do quê? De mais um heterozigoto. O N é o número de heterozigotos. Então, ó, 2 elevado a 1 heterozigoto, 2. 2 elevado a 2 heterozigotos, 4. 2 elevado a 3 heterozigotos, 8. Se tivesse desão-dezinho, 16. Se for desão-desão, continua 8. Por quê? Porque desão-desão não é o fator que dobra, né? O fator que dobra é o heterozigoto. Beleza? Se eu tiver azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, desão, desão, ezinho, ezinho, fzinho, fzinho, continua sendo 8 tipos de gametas. Né? Porque desão, desão, eu boto um D para cada um desses aqui, ó, dessas combinações. Ezinho, ezinho, boto um ezinho para cada uma dessas aqui. Fzinho, fzinho, boto um Fzinho para cada um desses aqui e não muda o número de gametas diferentes. Beleza, galera? Então, olha só. Qual a probabilidade do casal azão, azinho, bezão, bezinho, cezinho, cezinho, desão, desão, com azinho, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, dezinho, dezinho, ter uma criança azão, azinho, bezinho, bezinho, cezão, cezinho, desão, dezinho? Então tá, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? Tem duas formas. Eu pego aqui, ó. Aqui, ó, quantos tipos de gametas? 4 tipos de gametas. 2 elevado a 2, né? 2 heterozigotos. E aqui 4 tipos de gametas. Vai ficar uma tabela de 4 por 4, 16 possibilidades. Né? Só que ele não está pedindo toda a proporção fenotípica, quer saber só essa criança aqui, quais são as chances. Eu faço por desmembramento. Como assim? Ele não quer saber a chance de azão azinho com azinho azinho dar azão azinho? É, né? Quer. Então tá. Azão azinho com azinho azinho, a chance de ter um filho azão azinho? 1/2. Bezão bezinho com bezão bezinho, bezinho bezinho é 1/4. Pode fazer bezão bezinho com bezão bezinho. 1/4. Cezinho cezinho com cezão cezinho, homozigoto com heterozigoto é sempre 50% de cada, 1/2. Desão desão com dezinho dezinho, 100% daí, né? 1. Então fica 1/2, vezes 1/4, vezes 1/2, vezes 1. Isso vai dar 1 em 16. Você ia construir a tabela de 16 e ia ter um quadradinho só que ia ter essa combinação aqui. Certo, galera? Então vamos fazer aqui, ó. Ana possui olhos amendoados e cílios compridos, e um charmoso furinho no queixo que deixa o seu rosto bastante atraente. Essas características fenotípicas são as mesmas da sua mãe. Já o seu pai tem olhos arredondados. Ó, então o olho pode ser amendoado ou arredondado. Cílios curtos, ó, pode ser comprido ou curto. E não tem furinho, então quer dizer, pode ter furinho ou não. Ana está grávida e o pai da criança tem olhos arredondados, cílios curtos e um furinho no queixo. Essas características são controladas por genes com segregação independente, ou seja, segundo a lei de Mendel. Os alelos dominantes, azão controla olhos amendoados. Ó, amendoado é azão, azão, azão ou azão, azinho, então, né? E arredondado, azinho, azinho. Tá aí, ó. Cezão controla os cílios compridos, então, ó, cílio comprido dominante, certo? Cílio curto recessivo. E o furinho no queixo é recessivo, sem furinho, ausência do furinho é fisão. Então tá aí, ó, ausência do furinho é fisão.
como que é a Ana, né? Mesmo? Ana, olho amendoado, Azão. Cílio comprido, Czão. Charmoso furinho no queixo, Fzinho, Fzinho. Então ela tem Azão, tem Czão e tem Fzinho, Fzinho, Fzinho. A mãe dela é igual a ela, então a gente não chega a conclusão nenhuma. Já o seu pai tem olhos arredondados. Se o pai dela tem olho arredondado, ela tem Azão, mas ela recebeu o Azinho do pai. E cílios curtos. Então quer dizer que ela também tem o Czinho do pai. Então o genótipo da Ana é Azão, Azinho, Czão, Czinho, Fzinho, Fzinho. Ela está grávida e o pai tem olho arredondado, Azinho, Azinho, cílios curtos, Czinho, Czinho e furinho no queixo, Fzinho, Fzinho. Então tá aí, ó. A Ana e o pai da criança, filho da Ana. Tá. Daí, qual é o genótipo da Ana? Já sabemos o genótipo da Ana. E a probabilidade de que ela tenha uma filha com olhos arredondados, uma filha, menina, um meio, olhos arredondados, azão-azinho com azinho-azinho, um meio, cílios compridos, Czão, Czinho com Czinho, a chance de ter Czão, um meio, né? Daqui vai ser Czinho, certeza. E aqui pode ser Czão ou Czinho. Um meio, e Fzinho com Fzinho, um. Então, um meio vezes um meio, vezes um meio, vezes um. Isso vai dar um oitavo. Então, a resposta é a letra B. O genótipo da Ana é esse, um oitavo é a resposta. Beleza, galera? Então tá. Vou deixar ali no estudos algumas questões para vocês praticarem. E valeu, até a próxima. Tchau!